Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 74. Espreno Veloz. Hoje, saltei da torre pela última vez. Senti o vento dançar ao meu redor enquanto caía ao longo do lado ocidental, para além da torre, até as encostas abaixo. Vou sentir falta disso. Da gaveta 10A1, Safira. Vel inclinou a cabeça para olhar através da janela da antiga loja arruinada no mercado. Grundy, o moleque, estava sentado no seu lugar de sempre, removendo cuidadosamente o couro suíno de um par de sapatos. Quando ouviu Vel, largou sua ferramenta e pegou a faca com a mão boa. Ele viu que era ela, então pegou no ar o pacote de comida que ela jogou para ele. Era menor dessa vez, mas incluía algumas frutas. Algo muito raro na cidade por aqueles dias. O moleque abraçou a bolsa de comida, fechando seus olhos verde escuros, parecendo circunspecto. Que expressão estranha. Ele ainda suspeita de mim. Ela pensou. Está se perguntando se algum dia vou exigir algo dele por tudo isso. Onde estão Ma e Celande? Indagou Vel. Ela havia preparado pacotes para as duas mulheres que ficavam ali com Grundy. Se mudaram para a antiga loja do latoeiro, respondeu ele e indicou o teto caído com o polegar. Acharam que esse lugar estava ficando perigoso demais. Tem certeza de que não quer fazer o mesmo? Que nada. Finalmente posso me mexer sem chutar ninguém. Ela o deixou e enfiou as mãos nos bolsos, usando seu casaco e chapéu novos contra o ar frio. Esperara que Colinar fosse mais quente, depois de tanto tempo nas planícies quebradas ou em Uritiro. Mas estava frio ali também, em meio a uma estação de clima invernal. Talvez fosse culpa da chegada da tempestade eterna. Ela foi visitar Muri em seguida, a antiga costureira com 3 filhas. Ela era do segundo não, um alto escalão para uma olhos escuros, e possuíra vários negócios de sucesso em uma cidade perto de Revolar. Agora percorria as valas de água depois das tempestades, procurando cadáveres de ratos e caranguejos. Muri sempre tinha alguma fofoca que era divertida, mas geralmente inútil. Vel saiu uma hora depois e foi até o mercado, largando seu último pacote no colo de um pedinte aleatório. O velho pedinte farejou o pacote. Então deu um grito de alegria. O espreno veloz, disse ele, cutucando um dos outros pedintes. Olhe, o espreno veloz. Ele riu, metendo a mão dentro do pacote, e seu amigo que despertou do sono lhe tomou um pouco de pão achatado. Espreno veloz? Questionou Vel. É você, disse ele. É sim, é sim. Eu ouvi falar de você, roubando os ricaços por toda a cidade. É sim. E ninguém pode detê-la, porque você é um espreno. Pode atravessar paredes, pode sim. Chapéu branco, casaco branco. Nem sempre tem a mesma cara, não é? O pedinte começou a devorar a comida. Vel sorriu. Sua reputação estava se espalhando. Ela aumentara ao mandar Ishna e Vata andarem por aí, usando ilusões para se parecerem com Vel, entregando comida. Certamente, o culto não poderia ignorá-la por muito mais tempo. Padrão zumbiu enquanto ela se espreguiçava, esprenos de exaustão, todos da variedade corrompida, girando ao redor dela no ar, pequenos furacões vermelhos. O comerciante de quem havia roubado antes a perseguiu pessoalmente, e ele era ágil para sua idade. Por quê? Perguntou o padrão. Por que o quê? Indagou Vel. Porque o céu é azul e o sol,
Brilhante. Por que as tempestades sopram ou as chuvas caem? Por que você está tão feliz em alimentar tão poucos? Alimentar esses poucos é algo que podemos fazer. Assim como saltar de um edifício, ele disse de modo franco, como se não compreendesse o sarcasmo que havia usado. Mas nós não fazemos isso. Você mente, Shala. Véu. Suas mentiras envolvem outras mentiras. Ele parecia sonolento. Os esprenos podiam ficar com sono. Lembre-se do seu ideal, da verdade que falou. Ela enfiou as mãos nos bolsos. A noite estava chegando, o sol deslizando para o horizonte ocidental, como se estivesse fugindo da origem e das tormentas. Era o contato humano, a luz nos olhos das pessoas para quem dava comida, que realmente a empolgava. Alimentá-las parecia muito mais real do que o resto do plano de infiltrar-se no culto e investigar o sacroportal. É muito pouco. Ela pensou. Era o que Jasná diria. Estou pensando pequeno demais. Ao longo da rua, ela passou por pessoas que choravam e sofriam. Havia um número grande demais de esprenos de fome no ar, e esprenos de medo em quase todos os cantos. Ela precisava fazer alguma coisa para ajudar. Como jogar um dedal cheio d'água em uma fogueira. Ela parou em um cruzamento, a cabeça baixa, enquanto as sombras se alongavam, estendendo-se rumo à noite. Cânticos tiraram-na do seu transe. Há quanto tempo estava parada ali? Uma luz bruxuleante, alaranjada e primordial, pintava uma rua à esquerda. Nenhuma esfera brilhava com aquela cor. Ela caminhou em sua direção, tirando seu chapéu e sugando luz das tempestades. Liberou-a em uma baforada, então atravessou sua névoa, sendo envolvida por tentáculos que a transformaram. Pessoas haviam se aglomerado, como costumavam fazer quando o culto dos momentos saía em um desfile. Espreno veloz irrompeu entre eles, usando a fantasia de um espreno dos seus rascunhos que ela perdeu no mar. Um espreno com a forma de uma ponta de flecha brilhante que se movia pelo céu ao redor de enguias celestes. Borlas douradas esvoaçavam das suas costas, longas e com formas semelhantes a pontas de flechas nas extremidades. Toda a frente de seu corpo estava envolta em tecido que esvoaçava atrás dela, seus braços, pernas e rosto cobertos. Espreno veloz fluía entre os cultistas e atraiu olhares mesmo deles. Preciso fazer mais. Tenho que pensar em planos mais grandiosos. Poderiam as mentiras de Shalom ajudá-la a ser mais do que uma garota arrasada do interior de Jaqueved? Uma garota que, lá no fundo, estava apavorada por não ter ideia do que estava fazendo. Os cultistas cantavam em voz baixa, repetindo as palavras dos líderes na frente. Nosso tempo passou. Nosso tempo passou. Os esprenos chegaram. Os esprenos chegaram. Entreguem a eles nossos pecados. Entreguem a eles nossos pecados. Sim, ela sentia. A liberdade que aquelas pessoas ali sentiam. Era a paz da entrega. Eles seguiam pela rua, oferecendo suas tochas e lanternas para o céu, vestindo trajes de esprenos. Por que se preocupar? Melhor abraçar a libertação, abraçar a transição, abraçar a chegada da tempestade e dos esprenos. Abraçar o fim. Espreno veloz inspirou os cânticos deles e saturou-se com suas ideias. Ela se tornou eles e pôde ouvir a coisa sussurrando no fundo da sua mente. Renda-se. Dê-me sua paixão. Sua dor. Seu amor. Entregue sua culpa. Abrace o fim. Shalom, eu não sou seu inimigo. A última frase se destacou, como uma cicatriz no rosto de um homem bonito, desnorteante. Ela voltou a si. Raios! Inicialmente, pensara que aquele grupo poderia conduzi-la ao festim na plataforma do sacroportal, mas ela havia se deixado levar pela escuridão. Tremendo, parou onde estava. Os outros pararam ao redor dela. A ilusão, as borlas semelhantes a esprenos, continuavam a esvoaçar, mesmo quando ela não estava caminhando. Não havia vento. O cântico dos cultistas parou e esprenos de admiração corrompidos explodiram ao redor de várias das cabeças. Lufadas negras como fuligem. Alguns caíram de joelhos. Para eles, envolvida em panos tremulantes,
rosto oculto, ignorando o vento e a gravidade, ela devia parecer um espreno de verdade. Existem esprenos. Disse Shallan para a multidão reunida, usando teciluminação para distorcer sua voz. E existem esprenos. Vocês seguiram os das trevas. Eles sussurram para que vocês se abandonem. Eles mentem. Os cultistas arquejaram. Nós não queremos sua devoção. Quando foi que os esprenos já exigiram sua devoção? Parem de dançar nas ruas e voltem a ser homens e mulheres. Arranquem essas fantasias idiotas e voltem para suas famílias. Eles não se moveram rápido o bastante, então ela fez suas borlas esvoaçarem para cima, se enrolando umas nas outras, tornando-se mais compridas. Uma luz poderosa fulgurou dela. Vão! Gritou. Eles fugiram, jogando fora suas fantasias enquanto partiam. Shallan esperou, tremendo, até estar sozinha. Deixou o brilho desaparecer e se envolveu nas trevas, depois saiu da rua. Quando emergiu da escuridão, tinha novamente a aparência de véu. Raios! Ela havia se tornado um deles com tanta facilidade. Sua mente se corrompia rápido assim. Ela se abraçou, percorrendo ruas e mercados. Jasnah teria sido forte o bastante para seguir com eles até que alcançassem a plataforma. E se eles não tivessem permissão de subir, a maioria dos que perambulavam pelas ruas não tinha permissão de se juntar ao festim. Ela teria feito alguma outra coisa. Talvez tomar o lugar de um dos guardas do festim. A verdade era que ela gostava de roubar e alimentar as pessoas. Vel queria ser uma heroína das ruas, como nas antigas histórias. Aquilo havia corrompido Shallan, impedindo-a de seguir com algo mais lógico. Mas ela nunca fora a pessoa lógica. Jasnah era assim, e Shallan não podia ser ela. Talvez pudesse se tornar radiante. Ela se encolheu contra uma parede, passando os braços ao redor de si mesma. Suando, tremendo, ela foi procurar luz. E a encontrou descendo uma rua. Um brilho calmo e estável. A luz amigável de esferas. Com ela, um som que parecia impossível. Risos. Ela o perseguiu, faminta, até que chegou a uma aglomeração de pessoas cantando sob o olhar azulado de Nomon. Eles haviam virado algumas caixas, reunindo-se em um círculo, enquanto um homem conduzia as canções estrondosas. Shallan assistiu, com a mão na parede de um edifício, o chapéu de véu pendendo frouxamente da mão segura enluvada. Aquelas gargalhadas não deveriam ser mais desesperadas? Como eles podiam estar tão felizes? Como podiam cantar? Naquele momento, aquelas pessoas pareceram-lhe feras estranhas, além da sua compreensão. Às vezes, ela se sentia como uma coisa vestindo pele humana. Ela era aquela coisa em Urithiru, o desfeito, que enviava fantoches para fingir humanidade. É ele. Ela notou, distraída. Riso está conduzindo as canções. Ele não havia deixado mais mensagens para ela na estalagem. Na última vez que ela o visitou, o estalajadeiro reclamou que ele havia se mudado e a coagiu para que pagasse a conta de Riso. Vel colocou o chapéu, então virou-se e foi embora pela pequena rua comercial. Ela se transformou de novo em Shallan logo antes de alcançar a loja de costura. Vel cedeu com relutância, já que ficava querendo rastrear Kaladin na guarda da muralha. Ele não a conhecia, então ela poderia se aproximar? Fingir que queria conhecê-lo. Talvez flertar um pouco. Radiante ficou horrorizada com a ideia. Seus votos para com Adolin não estavam completos, mas eram importantes. Ela o respeitava e gostava do tempo que passavam juntos treinando com a espada. E Shallan? O que Shallan queria mesmo? Isso importava? Por que se dar ao trabalho de se preocupar com ela? Vel finalmente cedeu. Ela dobrou o chapéu e o casaco, então usou uma ilusão para disfarçá-los como uma bolsa. Sobrepôs uma ilusão de Shallan com rava sobre suas calças e camisa. Então entrou e encontrou Drey e Scar jogando cartas e debatendo qual tipo de chouta era o melhor. Havia diferentes tipos. Shallan acenou com a cabeça para eles. Então, exausta, começou a subir os degraus. Uns poucos esprenos de fome, contudo, lembraram-na de que não havia guardado nada para si dos furtos do dia.
Ela guardou as roupas, então foi até a cozinha. Ali, encontrou Elhokar bebendo de uma única taça de vinho, onde havia colocado uma esfera. Aquele brilho roxo avermelhado era a única luz do cômodo. Sobre a mesa, diante dele, havia uma folha de glifos. Nomes das casas que ele havia abordado, por meio das festas. Ele havia riscado alguns dos nomes, mas fizeram um círculo ao redor de outros, escrevendo números de tropas que poderiam fornecer. 50 homens de armas aqui, 30 ali. Ele levantou a taça brilhante para ela enquanto Shallan pegava um pouco de pão achatado e açúcar. O que é esse desenho na sua saia? Ele. Me parece familiar. Ela olhou para baixo. Padrão, que geralmente ficava sobre seu casaco, havia sido reproduzido na ilusão na lateral do seu rava. Familiar? Elhokar assentiu. Ele não parecia bêbado, só contemplativo. Eu costumava me ver como um herói, como você. Imaginava que reivindicaria as planícies quebradas em nome do meu pai. Vingança pelo sangue derramado. Isso nem importa agora, importa que tenhamos vencido. É claro que importa. Replicou Shallan. Temos Urithiru e derrotamos um grande exército de esvaziadores. Ele grunhiu. Às vezes acho que, se eu simplesmente insistir por tempo bastante, o mundo vai se transformar. Mas desejar e esperar é coisa das paixões. Uma heresia. Um bom Vorin se preocupa em transformar a si mesmo. Dê-me sua paixão. Já teve alguma notícia sobre o Sacroportal ou o culto dos momentos? Indagou Elhokar. Não. Eu tenho algumas ideias sobre como chegar lá, novas ideias. Ótimo. Creio que conseguirei tropas para nós em breve, embora o número seja menor do que eu esperava. Contudo, dependemos da sua investigação. Gostaria de saber o que está acontecendo naquela plataforma antes de marchar com tropas até lá. Dê-me mais alguns dias. Eu vou chegar naquela plataforma, prometo. Ele tomou um gole do vinho. Sobraram poucas pessoas para quem ainda posso ser um herói. Radiante. Essa cidade. Meu filho. Raios. Ele era um bebê da última vez que o vi. Deve ter 3 anos agora. Trancado no palácio. Shallan pousou sua comida. Espere aqui. Ela pegou seu caderno e lápis de uma prateleira na sala do mostruário. Então voltou a Elhokar e se sentou. Dispôs algumas esferas para iluminação. Então começou a desenhar. Elhokar estava sentado à mesa diante dela, iluminado pela taça de vinho. O que você está fazendo? Eu não tenho um desenho apropriado seu. Disse Shallan. Quero um. Esprenos de criação começaram a aparecer ao redor dela imediatamente. Eles pareciam normais, embora já fossem tão estranhos que era difícil saber. Elhokar era um bom homem, no coração, pelo menos. Isso não devia ser o mais importante. Ele se aproximou para olhar sobre o ombro dela, mas Shallan não estava mais desenhando a partir da visão. Nós vamos salvá-los. Sussurrou Shallan. Você vai salvá-los. Tudo vai ficar bem. Elhokar assistiu em silêncio enquanto ela preenchia o sombreado e terminava o retrato. Quando levantou o lápis, Elhokar estendeu a mão e pousou os dedos na página. A imagem era de Elhokar ajoelhado no chão, surrado, as roupas em farrapos. Mas ele olhava para cima, para longe, de queixo erguido. Não estava vencido. Não, aquele homem era nobre, majestoso. É essa minha aparência? Sim. É a aparência que você pode ter, pelo menos. Posso ficar com ele. Ela laqueou a página, então a entregou a ele. Obrigado. Raios. Ele parecia estar quase chorando. Envergonhada, ela recolheu seus suprimentos e sua comida, então saiu apressadamente da cozinha. De volta aos seus aposentos, encontrou Ishnah, que estava sorrindo. A olhos escuros baixinha saíra mais cedo, usando o rosto e as roupas de véu. Ela mostrou um pedaço de papel. Alguém me entregou isso hoje, luminosa, enquanto eu estava doando comida. Franzindo a testa, Shallan pegou o bilhete. Encontre-nos nas bordas do festim daqui a 2 noites, o dia da próxima tempestade eterna. Dizia. Venha sozinha. Traga comida. Junte-se ao festim.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.